O que falar, fiel? O que falar? Né? O que falar? Meu Deus. Ah, cara. Temos bastante assuntos aí pra comentar. Já faz um bom tempo que eu tô sumido do canal aí, não tenho feito nenhum vídeo. Que, sinceramente, inteligência emocional eu não tenho. Tenho que conversar pra vocês. Que inacreditável o que o Corinthians está fazendo com o torcedor. É inacreditável. Ah, Alex, mas não faz nem um mês que o Corinthians foi campeão aí, paulista, 6 anos sem título. Pô, legal, cara. Tô em êxtase até agora. Sinceramente, tô muito tô felizão, né? É, Mas o pior, que eu já comentava com vocês lá em outros vídeos, se você ainda não assistiu, nos outros vídeos eu já tava comentando. Eu fiz um resumão aí de alguns pós-jogos aí que eu não acabei não gravando no começo do ano, no começo da temporada de 2025. Mas fui comentando com vocês ali falando sobre como tá o time, a evolução do time, o desenvolvimento do time e o que estava me preocupando. E agora minha preocupação não é só mais o time, mas sim o torcedor. O torcedor agora ele não está mais vendo o todo. Ele simplesmente está achando um culpado. Ah, é culpa de fulano de tal, culpa de cicrano, isso aqui, é Donelli, é culpa do Donelli. É culpa do Donelli, é culpa do Donelli. Donelli não jogou domingo, mas é culpa do Donelli. Então o que eu penso? Tem muita coisa pra falar aqui, cara. Muita coisa. Desde as das últimas derrotas aí que eu não fiz um pós-jogo. Na verdade, tô desde o Paulista, né? Acho que o último jogo que eu fiz o pós-jogo foi contra o Mirassol, né? Foi as quartas de final contra o Mirassol, se não tenho enganado. E depois não vi mais, porque depois teve o jogo contra o Barcelona, que foi ridículo. Foi um jogo assim vergonhoso. Foi uma formação covarde da parte do senhor Ramon. Errou na marcação, na escalação. A formação em si eu acho que ele acertou, tá? Eu acho que era aquela formação mesmo com três zagueiros, liberando ali os laterais para poder incomodar mais ali o time do Barcelona. Mas eu acho que ele escolheu as peças erradas. Eu acho que nessa pré-Libertadores ali colocaram o jovem Tchoca para jogar. E eu acho que não era boa, cara. Não era uma boa colocar o Tchoca, porque o Tchoca, ele fez alguns bons jogos ali e tal, mas acho que não era o momento. Não era o momento dele porque ele é muito jovem. Ele é muito jovem, ele vai oscilar. É normal, ele vai fazer bons jogos e jogos ruins, né? E no primeiro jogo da pré-Libertadores, ele já foi péssimo. Inclusive naquele gol que ele fez, cara, gol contra. Um erro absurdo, tipo, um erro bizonho. Cara, não tem o que falar. Nesse quesito ali, o Ramon errou. O Ramon errou. Ah, um bom zagueiro, tem potencial. Cara, mas não colocar uma pré-Libertadores. Precisa passar. Tem boa premiação. Por mais que eu sabia que se o time não contratasse no começo do ano, o Corinthians não teria time para disputar uma Libertadores. O Corinthians não teve planejamento para uma Libertadores. O Corinthians foi por um acaso na pré-Libertadores porque fez uma final de 2024 inacreditável. Inacreditável. Ninguém acreditou. O Corinthians fez uma performance de campeão brasileiro. Final de 2024 foi isso. Foi 9 vitórias consecutivas. Ah, mas pegou time fraco, pô, ganhou do Palmeiras, 2-0, tá? Palmeiras 2-0, candidato ao título. Então não vem com essa. Ai, porque ganhou do Palmeiras. Aí só pegou time fraco. Não, Palmeiras é um time forte. Até na simulação que eu coloquei lá, que eu fiz, coloquei derrota contra o Grêmio, coloquei derrota. Derrota não coloquei derrota contra o Palmeiras. Eu coloquei empate contra o Palmeiras, o Corinthians ganhou. Então, enfim, foi 9 vitórias consecutivas. Eu coloquei um jogo difícil ali contra o Bahia. O Corinthians ganhou facilmente ali de 3-0 e cabia mais. O time estava uma máquina. E começou 2025, o time não apresentando um bom futebol. Não apresentando um bom futebol. O elenco não. Parece que ficou em 2024, ficou de férias lá e não voltou mais. Não voltou. O time do Corinthians em 2025 ainda não estreou.
Alex, mas foi campeão paulista e tal. Como assim? Você tá louco? Você pirou, cara? Como não estreou? Mesmo assim, pra você ver, como o Corinthians é forte, é um time bom. É um time bom. Não é time ruim. O Corinthians não é um time ruim, que nem a galera tá falando. Ah, porque precisa contratar zagueiro, que tem que contratar isso, tem que contratar aquilo. Não. Hoje o Corinthians precisa contratar urgentemente um lateral direito. Ah, mas o Mateuzinho tá dando conta de recado. Não, tem que ter um lateral bom ali que defende bem e que apoia bem e que venha fazer sombra do Mateuzinho. Porque o Mateuzinho tá acomodado, tá? Tá acomodado. Ah, tá acomodado como? Ele tá dando sangue contra o Racing do Uruguai, jogou muito. Contra o Racing do Uruguai, meu querido. O Racing fake, não foi o Racing da Argentina que o Mateuzinho fez uma grande partida. Onde estava o Mateuzinho contra o Flamengo? Jogou porra nenhuma. Jogou porra nenhuma. Então, a verdade tem que ser dita aqui, galera. Então, para com esse negócio. Ah, evolução, vocês estão carentes de jogador. É esse que é o problema. Vocês estão carentes de jogador. Aí então, Tchaikovsky, e qualquer um cara que venha despontar ali, venha trazer vamos dizer assim, desempenhar um bom futebol, né? Bom futebol. Aí vocês falam, nossa, Mateuzinho craque, Mateuzinho, não sei o quê. Cara, o Mateuzinho, ano passado, ele terminou o brasileiro muito bem. Mas sabe por que ele terminou muito bem o Brasileirão? Porque tinha um Fagner na sombra dele. Ah, mas o Fagner ficou em 2018. Concordo, concordo. Mas o Fagner é o Fagner. O cara tava começando, o cara, tipo, o Fagner não empurrava ele pra cima, fazia com que ele, irmão, se você não correr, se você não ser um baita jogador, eu vou te engolir. Então é isso que ele sentia. E ele fez um final de temporada muito bem. Ele, o Bidu também caiu de produção. Ele terminou, a Bidu fez até me surpreendi com o Bidu no final de temporada 2024. Ele jogou muito bem. O André Ramalho também fez um início de 2025 ruim, caiu de produção, sim. Aí você vê jogadores, bons jogadores caindo de produção. Cara, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Aí você vê o Hugo falando que o time tá faltando pegada, faltando intensidade, tá faltando entrega. Tudo isso conta, gente. Conta. Se você não olhar de uma forma crítica e observar de fato o que está acontecendo com o time, você vai falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo, o Corinthians tá jogando muito bem. É, cara, não, o Corinthians não jogou bem. Foi campeão paulista, assim, na raça, liderou o campeonato inteiro, porque o Corinthians é um time muito bom. É um time muito bom, mas não apresentou um bom futebol. Ganhou jogos ali que né, que deu essa gordura, né, para o restante do campeonato. Foi líder, teve suas vantagens, né, de decidir em casa. E fez um bom jogo contra o Palmeiras lá no primeiro jogo, né? Jogou muito bem, com pegada, com intensidade no meio-campo. E, enfim, ali foi um lampejo do que a gente viu em 2025. Ou, perdão, no final de 2024. Ali foi um lampejo. Ali foi um lampejo. Falei assim, pô, lembrou aquele time que acabou 2024. Time bom, bem treinado. Um time que estava em evolução. Né? Que cada jogo que passava do Corinthians no final de 2024, porra, era uma máquina. Mas tinha algumas suas falhas, as suas deficiências. E eu falava, poxa, o Corinthians precisa contratar um lateral, já que o Wagner não ia jogar em 2025, não ia nem estar no banco de reserva para dar um susto aí no, no Mateuzinho. E tem o Maná. O Maná é horrível. Maná contra o Sport, Jesus amado, o cara errou tudo. Tudo o que ele tentou, ele errou. Não, mas o Maná deu uma assistência pro Memphis. Não foi uma assistência pro Memphis. Ele foi cruzar no meio da área, onde tinha um monte de jogador zagueiro do Sport. A bola sobrou pro Memphis, porque o zagueiro do Sport simplesmente desviou a bola. E a bola caiu no pé do Memphis. Memphis muito bem posicionado, jogou muito nesse jogo, fez o gol, fez o gol. Foi o homem da partida, foi o craque do jogo. Então, pô, como é que o cara vai ter uma sombra que o cara vai olhar e falar, porra, sem reserva do Maná não dá.
Ele sabe disso, cara. O Maná não tem condições. Então o Corinthians precisa contratar um lateral. Precisa contratar um lateral. Contratou um lateral esquerdo. Eu tô gostando da postura do Andileri. Bom lateral, bom lateral. Se posiciona muito bem defensivamente, no apoio é muito bom também. E eu falando, cara, eu falando que esse time aí tinha que melhorar, a intensidade de cada jogo que passava tava piorando a intensidade. Fez um péssimo início de jogo contra o Uruguai, o Racing do Uruguai. Eu falei, o Corinthians, cara, esse jogo tava muito estressado, muito estressado. Aí o Félix faz aquela cagada, pô, cara, Félix não é pra ser titular nunca, cara. O cara faz muita atrapalhada. Cara, pelo amor de Deus. Ah, mas o Ramalho tá jogando bem, cara. Eu prefiro o Ramalho, porque a dupla que terminou o campeonato de 2024 foi Ramalho e o Gustavo Henrique. E eles estavam muito bem entrosados. Ah, mas esse ano que é de produção, mano, cara, o time, o sistema defensivo do Corinthians tá muito fraco. É um sistema assim que tá muito frágil, um sistema cheio de falhas, um sistema de marcação Wi-Fi, que nem eu falei pra vocês aqui no início do vídeo, precisa ser melhorado. Aí o Ramalho, ele fica na dúvida, você pode ver, cara, nitidamente, porque ele não sente segurança nem nos volantes e nem nos laterais. O certo seria Ramalho e o Gustavo Henrique ficar na sobra. Quem queria morder primeiro? Seriam os volantes. Ele estava jogando com três volantes. Não tinha um meia contra o Flamengo. Não tinha um meia. Contra o Racing do Uruguai não tinha um meia. Que história é essa aqui? É só meter três atacantes e o Corinthians vai fazer gol? Não tem como. Precisa. Quando você joga um 4-3-3 com um time que tem superioridade numérica no meio-campo, não dá certo. Principalmente quando o time não tem meia de criação. Cara, o Ramon Dias foi mandado embora por conta disso. Desse sistema, dessa formação fracassada. Aí vai aqui o interino, que foi o pior que eu já vi, todos os interinos que já assumiu o Corinthians depois de um técnico ser mandado embora, o pior de todos foi esse Orlando. Covarde, covarde. O cara não tentou fazer nada diferente. Até as substituições que ele fez nos jogos foi igual ao do Ramon. A sensação que eu tinha é que era o Ramon que estava no banco de novo. Cara, a oportunidade da sua vida. Mostra que você é um técnico diferenciado. E aí depois eu ouvi falar aí que o cara tava à beira de ser mandado embora no Sub-20. Manda embora. A base não precisa de um técnico medíocre. A base precisa de um técnico que tenha visão de crescimento, um cara que pensa pra frente, um cara que quer que o time evolua, que o time cresça, que seja um time vencedor. Porque o cara foi para assumir o time titular. Cara, conversa com os caras. Pra mim, ele ficou, borrou nas calças. Ele foi assumir, mas, pô, tô fudido. Não, mano, você não tem nada a perder, meu amigo. Você não tem nada a perder. Você tá ali só pra tapar buraco. Mas faça algo diferente. Porque se você fizesse algo diferente, ele ia colocar uma pulguinha atrás da orelha do Augusto. Falar assim, pô. E do Fabinho, falou assim: será que a gente precisa mesmo contratar um técnico? Faz isso, cara. Aí, claro, iria contratar porque precisava contratar, porque o Corinthians não tem mais tempo de testar. Então, iria trazer outro técnico, mas se esse o próximo técnico cair, cara, você era o cara que estava na mente. Foi o que aconteceu com o Lázaro. O Lázaro fez um. Ah, mas jogou Paulista e um Sul-Americano e o Corinthians já estava eliminado. E fez uns bons jogos ali, foi só vitórias e um empate. Tinha que ser efetivado? Não, não acho que tinha que ser efetivado. Porque nós tínhamos um baita de um técnico que era a questão do VP. Naquele momento deveria ter sido outro técnico nível VP. Nível VP ou até melhor que o VP. E o seu Duílio Bunda Mole Alves não fez isso. Pegou, colocou o Lázaro na fogueira para comandar os medalhões. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha o que aconteceu com o Corinthians. Brigou pra não cair no Paulista, mano. Não, mas esse eu acho que eu tô boiando, ó. Esse foi cara, eu tô tão louco. Acho que esse foi 2023, né? Foi 2023. Mas, pô, brigou pra não cair. Foi 2024. Foi o primeiro mandato do Augusto. É, tô boiando aqui.
É que foi, cara, aconteceu tanta coisa, que a gente fica até perdido, cara. Eu, sinceramente, nos últimos anos de Corinthians aí, cara, eu tenho ficado muito estressado mesmo. Mas vamos falar que tem muita coisa pra falar. Esse jogo do Flamengo foi ridículo, nem tem que comentar. Todo mundo jogou mal. Aquilo que eu vinha falando há muito tempo, o Corinthians não estreou. Cada jogo que passa, intensidade pior. E se deixar o Flamengo jogar, leva goleada. Caramba, os caras têm qualidade. Os caras têm qualidade. Você não pode dar espaço pros caras. Não pode. Dá espaço pros caras, você vai ser goleado. Cara, sorte que nós temos o. Por mais que, apesar do frangaço do Hugo, da falha bizonha que o Hugo deu nesse jogo, o Hugo jogou muito, cara. Jogou muito. É que não tinha que fazer. O time do Corinthians não jogava. Ah, mas é culpa do goleiro. Não é culpa do goleiro, galera. Não é culpa do goleiro. Pegaram ali os. Tem esses caras aí, os top players aí, os caras que são influenciadores do Corinthians aí. Pegaram o Donelli pra Cristo. Não é goleiro não é goleiro pra tamanho do Corinthians. Pô, o cara é reserva. Se ele fosse goleiro bom, ele seria o titular, nem teria trazido o Hugo. Pô, falta inteligência pra esses caras, mano. Porra, o cara é novo. Jogou a vida inteira dele no Corinthians. Todos os gols que o Corinthians tem levado é de fora da área. É de fora da área. Contra o Palmeiras só fez gol de fora da área. Ah, mas porque o Donelli tem bracinho de jacaré. Amigo, essa má vontade dá preguiça. Dá preguiça. A falha, na verdade, a falha de estudo é do sistema defensivo. Não se pode dar espaço. Corinthians é o clube que mais levou finalização no ano. Entre os clubes da Série A, o time que mais levou finalização do ano. Do ano. É o time que mais sofreu finalização. Se finalizou tanto assim, eu acho que está na média de uns 400, quase 500 finalizações. Se levou tantas finalizações assim, alguma coisa está errada. Time muito bem treinado, muito bem estruturado, que tem um sistema defensivo muito bem formado, não leva tanta finalização. Por quê? Porque não dá oportunidade para o adversário. Quem finaliza mais é o próprio Corinthians. Essa é a lógica. Não é o time que mais sofreu finalizações. Você acha que isso é normal? Aí você vem falar pra mim que é culpa do Donelli? Porra, cara, que mau caratismo é esse? Desculpa se você discorda de mim, cara, mas, cara, coitado do moleque. Coitado do moleque. E outra, não é só ele. Não é, ataque quando o time adversário pega a bola, some todo mundo, aí, Donelli, você salva a gente. Não é assim. Tem 11 jogadores ali. Se chegou no Donelli com facilidade, é porque o time não tá marcando bem. Essa marcação Wi-Fi do Corinthians não vai funcionar, galera. Não vai funcionar. Então não é culpa do Donelli. É culpa do time ser mal treinado. O time não estava sendo mal treinado. Quer dizer, não estava sendo bem treinado. Estava sendo mal treinado. O time não estava evoluindo. Tava numa decrescente, não estava numa crescente. O Ramon bateu no teto e estava caindo. Aí que o Tite. Que filho da. Tite, cara, como eu te odeio, cara. De verdade. De verdade. De verdade. Eu não acredito nesse negócio de. Ai, crise de ansiedade. Ô, Tite. Ô, Tite. Respeita as pessoas que realmente têm esse problema. Realmente tem esse problema. É um problema sério, cara. É um problema muito sério. Como é que você e sua família falam, ah, ele tá com crise de ansiedade. Vocês já foram no médico pra ver isso aí? Vocês foram para um psiquiatra para realmente ele fazer um laudo ali e falar, olha, Tite, você precisa de um tempo, você precisa realmente cuidar de você. O que você teve foi uma crise de ansiedade. Você se autodiagnosticou. Era 6 horas da manhã, seu filho dando notinha que você ia cuidar da sua saúde, que você teve problemas. Ah, Tite, ô Tite, me ajuda a te ajudar, cara. Infelizmente, uma galera aí comprou comprou isso, cara. Cara, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Se fosse realmente uma crise de ansiedade, o que que ia acontecer? Primeira coisa que o senhor Mateus, que é o filho
do Tite e ia fazer o seguinte: Fabio, seguinte, meu pai teve um problema aqui, a gente ficou preocupado, nós estávamos aqui arrumando as malas pra gente ir pra São Paulo e tal, e ele não se sentiu bem. Dá uma esfriada aí, dá uma paralisada aí na questão das negociações. Deixa a gente ir no médico, que a gente marcou um médico agora com urgência, estamos levando ele agora pro médico. Vamos ver o que que o médico vai falar. Pô, o dinheiro que ele tem ali, cara, não é o SUS, não é demorado. O dinheiro que o Tite tem era rapidinho, ele já ia resolver, o médico já ia dar o diagnóstico que ele tinha, falou, olha, Tite, você tá com crise de ansiedade, tá na hora de separar, ia ter todo um laudo, todos os exames ali. Aí sim, aí eu falo assim, pô, Tite, melhora pra você, tô torcendo pra que você melhore e tá tudo certo. Aí do nada, sem histórico, né, Tite? Sem histórico. 63 anos, que tem 63? Quantos anos que o Tite tem? Nem sei, mas isso não é menino, né, Tite? Isso não é menino. As pressões que você já viveu, as coisas que você já viveu, você é um homem vivido, Tite. Se é. Quanto tempo você tava sem trabalhar, Tite? Crise de ansiedade geralmente acontece quando a pessoa já está com uma pressão muito alta, já está trabalhando demais e não para, não tem sossego. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Ou tem alguma pressão psicológica já. Tem muitas coisas que antecede essa crise. A crise não é assim, bum, tô com crise de ansiedade. Pô, pô, Tite, ficou feio pra tua cara. Pô, gente, se você acredita nisso, desculpa. E eu não tô desvalorizando, eu sei, cara, esse problema de mental, e principalmente crise de ansiedade, é uma coisa muito séria. Minha esposa já teve isso. E eu sei como é difícil, cara, ver minha esposa sofrendo ali e sem poder fazer nada por ela, sabe? É sério. E eu fico chateado, como eu estou chateado nesse momento, por lembrar disso, que o Tite fez isso, me dá nojo, porque isso é muito sério. Quando você faz isso aí, você está banalizando uma doença séria, uma coisa séria. Não se faz isso. Não se faz isso. Fala. Não, pra mim, ele fez que nem o VP. Ah, é problema da minha sogra. Pô, a única coisa que ele fez é: ah, eu tô com crise de ansiedade, minha família falou que tô com crise de ansiedade. Não foi um médico, foi a sua família. Talvez só foi uma. Eu posso acreditar que deu uma palpitaçãozinha ali, uma ansiedade e tal. Mas crise de ansiedade tinha uma coisinha bem mais séria. Bem mais séria. Não sei, cara. Mas deu tudo, mas menos uma crise de ansiedade. Tem que ter um diagnóstico do médico na Tite. Galera, tem que ter o diagnóstico. Não teve diagnóstico. Não teve. Simplesmente teve crise de ansiedade. Mas hoje foi apresentado aí o Dorival. Eu estava com receio com o Dorival, estava muito aflito, assim, caramba, velho, o Dorival, pô, saiu a família Dias aí e vai ser a mesma coisa. Porque eu não acompanhei o trabalho do Dorival, sei que ele fez um bom trabalho lá pelo Santos. Depois um bom trabalho que ficou bem marcado foi no Ceará, que ele largou o Ceará, foi pro Flamengo, ganhou ali a Libertadores, a Copa do Brasil, inclusive em cima do Corinthians pelo Flamengo. Depois ganhou ali a Copa do Brasil inédito das Tricas. Enfim, mas assim, de acompanhar o sistema de jogo do Dorival e analisar certinho, isso eu nunca fiz. Eu sempre analiso só do Corinthians, eu não do outro time que se dane. Eu vejo do Corinthians, eu analiso do Corinthians e comento com meus amigos sobre o Corinthians. Algo que é fora disso, outro time, como cada técnico joga, é, eu só vejo assim quando tem um destaque, por exemplo, Caixinha, quando jogou contra o Corinthians pelo Red Bull Bragantino, tinha um time muito bom, jogou muito bom, muito bem e venceu os jogos contra o Corinthians. Então, eu tenho, eu vejo isso, eu percebo isso. Mas analisar de fato assim o esquema do Caixinha, como o Caixinha gosta de trabalhar, isso eu não analiso, só fico só olhando pro Corinthians mesmo. E fui ver aqui algumas análises, alguns comentários, algum pessoal que é especializado em análise esportiva ali para ver o que o Dorival ia aprontar pro Corinthians aí, se ia melhorar, se ia ser melhor que o Dorival, perdão, que o Tite.
Ô, caramba, que os dias. Eu pensei, pô, deve ser. Vai ser melhor, né? Vai ser melhor. Trocou por melhor. Pô, foi pra seleção, não foi um desempenho, porque eu sempre achei também que pelo desempenho que o Dorival teve nesses últimos anos, ele é bom de clube. Seleção é bem mais complicado, não é tão simples como quanto parece. Mas vamos lá. É... Contratou o Dorival. Fiquei com os meus receios. Ali eu vi que ele gosta de jogar em algumas formações muito parecidas com o Ramon. Algumas delas jogava três volantes e um meia, e isso me incomoda bastante porque sobrecarrega tanto o Coronado como o Garro. Por isso que o Garro está lesionado, porque por questão dessa sobrecarga. Então acho muito interessante colocar dois meias. Eu vi uma provável escalação que ele poderia fazer, fazer uma dupla de Carrillo e Coronado. Coronado não é. Por enquanto, Coronado, depois Garro. Gostei dessa formação. Divide ali a questão da marcação. Aí atrás seria, da proteção das áreas, seria Raniel e Martinez. Gostei da escalação, deixar o Carrillo mais solto, até porque intensidade na marcação ele deixa a desejar. Agora, ofensivamente, ele entrega muito e ajuda muito o time. Então, gostei dessa formação. E com Memphis e Yuri na frente, gostei. Muito bom mesmo. Isso me agradou bastante. A única coisa que eu acho interessante é que o Corinthians precisa contratar pelo menos mais um meia de criação. Porque, por exemplo, Garro esteja suspenso, Coronado suspenso, ou ambos se machucam por um ou dois jogos ali, tem outro meia para poder substituir. Eu acho isso muito interessante de acontecer, porque a gente não fica nessa garro dependência, que foi o que o Ramon fez. O Ramon colocou essa garro dependência, Garro não jogou, fizemos péssimos jogos. Então, eu acho, acredito que o time também não estreou em 2025 por conta das lesões do Garro. O Garro não teve sequência nesse ano de 2025 ainda e foi tratar uma lesão muito séria. Tá aí fora dos gramados já faz bastante tempo. Até ele voltar, vai precisar de mais tempo ainda. Mas eu não gosto dessa questão que deixa um time desse tamanho que é do Corinthians na garra dependência. Eu sou a favor dos dois meias. Se não tiver os dois meias, improvisa ali com o Carrillo mais à frente ali e deixa os volantes de proteção ali com Martinez e Ranielli e joga no 4-4-2, cara. Faz o simples que dá tudo certo. E eu tava aflito porque em algumas análises eu não vi esse 4-4-2, eu não lembro. Tem um amigo meu corintiano falou que, cara, ele fez isso no Flamengo, o Flamengo jogou muito bem, jogou ainda Pedro e Gabigol fizeram dupla de ataque ali, e era Everton Ribeiro e Arrascaeta ali na meiuca. Falei, cara, se ele gosta de jogar assim no Corinthians, ele tem peças para ele poder jogar assim. A única coisa que precisa é contratar para poder ter peças de reposição ali. Então eu falei, pô, então vai ser interessante demais. Mas eu tava aflito. Vamos ver aí no jogo contra o Novo Horizontino aí na Copa do Brasil, se vai ter já uma melhora, se vai ter já um pouco do dedo do Dorival. Mas eu espero que ele jogue no 4-4-2, que eu acho que é a melhor formação para deixar essa defesa mais segura, ter mais intensidade no meio-campo, povoar ali mais o meio-campo, sempre pelo menos igualar ali questão numérica no meio-campo, né? Ter quatro jogadores ali porque geralmente a maioria dos adversários do brasileiro joga com quatro meias, né? Com dois volantes e dois meias de criação e às vezes três volantes e um meia. É, Aí, vou dizer assim, não sobrecarrega, acaba dividindo ali. E deixando o meio campo congestionado, é mais difícil de criar, né? Muito mais difícil de criar. A gente viu ali, o Flamengo teve várias oportunidades, criou muito. 4-0 ficou barato. 4-0 ficou barato. Por quê? Porque tinha três volantes que não tinham intensidade, que é a questão do Carrillo e, e Bidon. Bidon precisa melhorar muito, precisa melhorar muito. Acho que ele tem que esquentar banco um pouquinho para ele poder ganhar essa um pouco de.
poder entender um pouquinho mais sobre o jogo. Ele tem uma visão de jogo excelente, é um jogador muito bom, porém ele falha nessa questão de tomar decisão. Às vezes, por falta de coragem, ele vai lá e recua a bola. Teve um lance ali que estava 1 a 0 ainda para o Flamengo, foi um contra-ataque do Corinthians. Memphis dá o passe para ele ir para dentro. Ele simplesmente dá uns 3 passos para frente, para a bola, deixa todo o time do Flamengo se reorganizar, se reagrupar, e ele toca pro zagueiro. Cara, nesse momento eu xinguei tanto o Bidon, xinguei tanto o Bidon. Cara, não é assim. O time adversário tá totalmente desorganizado. Tá tentando, tipo, correr de costa ali pra poder se organizar. Pô, vai pra cima, cara. É a sua chance, brilha. Não faz o jogadinha de manual de esperar o time chegar. Ai, mas só tava eu e o Yuri. Cara, o Yuri ele é inteligente, ele faz o facão muito bem. Cara, carrega essa bola, faz o Yuri se mexer e dá oportunidade que o Yuri. Você vê que o Yuri vai ficar sozinho, você toca no ponto futuro. Mas você não fez isso, cara. E sem ter um detalhe importante: Romero tava passando pela direita lá sozinho, sem ninguém. O time totalmente bagunçado. Yuri já indo já no meio ali tentando já te dar uma opção de passe, né? E você simplesmente pegou o lance, ao invés de você dar a fatiada lá pro Romero, você parou, pisou na bola, olhou, esperou todo o time do Flamengo se reagrupar no campo de defesa e tocou para nossa zaga. Time perdendo de 1 a 0, amigo. Você joga com essa tranquilidade? Quando tá 2 a 0 pro Corinthians, caramba, não que você tá perdendo. Porra, cara. Eu fiquei puto nesse lance, cara. Fiquei muito puto. E, pô, precisa melhorar. O Corinthians precisa melhorar. E tomara aí que o Dorival faz um belo trabalho. Me tranquilizou. Eu assisti a coletiva dele, me tranquilizou. Eu falei para você que estava preocupado e ele me tranquilizou bastante, porque ele falou ali umas ideias de jogo, aproveitar os jogadores que não estavam sendo aproveitados. Tem muitos jogadores ali que não teve oportunidade com o Ramon e não sei por quê. Caso do Kaique, que eu vejo um potencial gigante no Kaique, até muito mais do que o Giovani. E ele, por mais que o Giovani tá querendo ir embora ali, tipo, não dá oportunidade pro cara, já que você viu o cara, deixou o cara na geladeira e não foi decidido se vai renovar ou não, cara, coloca o Kaique. Ah, mas o Kaique não tem força física. Bidon também. Bidon também. Não tem força física. Mas tem que dar minutagem pra essa molecada. Tem que dar rodagem pra eles. E como é que se dá rodagem? Deixando essa galerinha jogar. No Paulista não testou o Kaique, cara. Fiquei puto. Fiquei puto. Palácios. Ah, não, Palácios tá fora de forma. Cara, ele só vai ganhar forma jogando. Ah, não, mas o Hugo e o Bidu. Impossível o Hugo Bidu ser melhor do que o Palácio. Em 2 jogos que eu vi do Palácio, eu já vi muito mais qualidade que esses dois juntos. O Palácio parece ter muito mais qualidade. Acho que na esquerda ali é Andileri e Palácio. Bidu e Hugo, tchau pra vocês. Eu não entendi essa. Fisicamente, né? Ficou 1 ano parado. Cara, o Maicon também tava 1 ano parado. E você colocava todo o jogo. Essa imundícia do Maicon, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não, não sei. Tá tudo errado esse negócio aí. Então eu gostei do que o Dorival falou que vai dar oportunidade para jogador, só vai depender dele, né? Falou que vai dar oportunidade pro Coronado também. E, e a ideia dele também, como falaram para ele que no Flamengo tinha dois meio-campistas que não podiam jogar junto, e ele colocou para jogar junto e deu um bom resultado, né? E o Corinthians tem bons meias ali, precisa jogar junto, precisa testar, precisa. Ah, mas o Coronado e o Garro jogaram junto lá atrás. Cara, o Ramon estava formando o time, estava deixando o time muito bem estruturado ali primeiro. A defesa, porque tomava muito gol, ele deixou o meio-campo mais povoado ali. Mas depois se organizou, né? Depois que se organizou, tinha que ter colocado o Coronado e Garro junto. O time estava encaixado, precisava, para dividir essa carga ali. E o Garro sempre levando pancada, porque ele fica mais próximo da área ali, mais flutuando ali em frente da área. Então,
É pancada do zagueiro, é pancada dos volantes ali de proteção, pancada dos laterais, um lado do outro, leva. Então precisa ter um outro meio de criação ali para poder dividir essa carga. Então o peso não fica sobre o Garro, fica dividido ali com o time todo. Então precisou ter essa leitura do Ramon. O Ramon fez uma formação para que o Corinthians ficasse dependente do Garro. Aí o Garro se machucou, o que aconteceu? Ah, Corinthians ganhou, foi campeão. Porra, legal. Garro jogou. Garro jogou, fez uma boa partida. Mas o jogo contra o Palmeiras foi na superação. Ele queria jogar a final, então ele foi no sacrifício. E estamos aí sem ele, já faz meses. Então precisa ser visto isso aí. Então o Dorival me deu essa tranquilidade e falou que vai dar oportunidade para todos os jogadores, para os jogadores mostrarem seu futebol, para poder. E todo mundo é útil, que legal. E também eu vi comentários de jornalistas aí que no Flamengo ele deu oportunidade para todo mundo, no São Paulo deu oportunidade para todo mundo. E a minha esperança é que ele faça isso também com o Corinthians e faça os caras jogar de fato. Que faça os caras ter intensidade. Faça os caras jogar mais compacto, que jogue mais com velocidade, que não fica muito burocrático. Jogo de contra-ataque vai naquela lentidão do caramba, o Corinthians perdendo, jogando com uma lentidão, com as passadinhas devagar, quando passando o pé em cima da bola. E olha, vê como é que mapeia ali, vê onde estão os companheiros. Aí simplesmente para, recua pro zagueiro. Pelo amor de Deus, cara. Não quero mais ver isso no Corinthians. É isso, galera. Esse vídeo aí foi mais um desabafo aí, muito chateado mesmo, sem contar na questão política do clube. Augusto, cara, tinha tudo para ser um dos melhores presidentes do Corinthians, ferrou com tudo. Tá disparado, assim, um dos piores presidentes do Corinthians. A única coisa, assim, que salva o Augusto foi a questão de negociações financeiras, onde trouxe muita receita pro clube. Mas de resto, só atrapalhar, não uma atrapalhar pior que a outra. Meu Deus, Jesus amado. Nem vou falar, senão vai dar dor de cabeça aqui, cara. Mas é isso. Eu não consigo gravar um vídeo menos do que 30 minutos aí. Peço desculpas pra vocês aí. Mas não deixa de deixar seus comentários, deixar sua opinião aí sobre o jogo, sobre, sobre o que você está achando sobre os jogos do Corinthians, sobre a evolução que você vai ter agora, a partir de agora com o Dorival. É, e, enfim, coloca o que você acha, cara. Se eu estava errado no meu pensamento, que eu falei sobre os jogos do Corinthians, sobre o Flamengo, e que eu só comentei por cima, porque nem vale a pena falar. Esse jogo, esse vídeo mesmo é só para fazer um compilado de tudo e trazer muitos assuntos aí. Eu nem marquei nada, eu só vim falando aqui, sem roteiro, sem nada, só que tá no meu coração. É um desabafo. É só para um desabafo. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Não deixe de deixar seu like aí, seus comentários, suas opiniões. E vai, Corinthians! É nóis, tamo junto.